A verdade vai te deixar chocado. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, diretamente do Rio de Janeiro, pra gente falar um pouquinho sobre a série de Mentirosos que acabou de chegar no Prime Video. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e vai lá me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô na Bienal do Rio de Janeiro, tô gravando muito vídeo, muito conteúdo pra vocês e eu quero muito encontrar vocês que são aqui do Rio de Janeiro, então me segue por lá. Mentirosos é a nova série do Prime Video que acabou de estrear nesse dia 18 de junho e eu confesso que eu tava muito animada. Alguns meses atrás eu decidi ler o livro pela primeira vez porque eu nunca tinha lido e inclusive eu tenho vários amigos que leram e amam, tá? Amam esse livro e eu estou aqui pra dizer que eu detestei o livro. Foi uma leitura muito sofrida pra mim, eu só enfrentei até o final porque o livro tem 200 páginas, então eu falei, cara, eu vou, entendeu? Eu vou, a gente só vai, só se joga, porque realmente tem certas coisas que não dão certo se não for assim. E Mentirosos foi uma dessas coisas. O livro foi escrito pela E. Lockhart e é um livro já mais antigo, lá dos anos 2010, e ele foi uma febre no TikTok em determinado momento. Eu lembro que eu via todo mundo falando sobre esse livro e, óbvio, falando sobre o plot twist, porque a gente ama um bom plot twist e o de Mentirosos aparentemente era ótimo. Aqui, assim, uma resenha rápida do livro, o meu problema definitivamente não foi o plot twist. Na verdade, o meu problema não foi o twist, né? Foi a falta do plot, que no caso o livro não tem história direito. Aqui a gente vai conhecer a Candace, que é uma menina de 16 anos, que sempre passa todos os verões da vida dela na ilha particular da família Sinclair. Lá, ela passa esses verões junto com os dois primos dela, a Miriam e o Johnny, e com o sobrinho do namorado de uma das tias dela, que é o Get. O foco da história é nesse grupo de 4 pessoas que se chamam de Liars. A gente já tem Liars, né, as nossas próprias de PLL, mas eles também são Liars aqui. E aí a Candace, ela passa esse último verão, que tecnicamente foi, né, incrível, perfeito. Ela percebeu que ela tinha uma crush enorme no Get, e o Get também, né, gostava dela. Aí, enfim, rolou toda uma situação entre eles, mas acontece um acidente terrível no final do verão e ela aparece desacordada na praia, sem saber o que aconteceu com ela e sem saber por que nenhum dos outros amigos dela, né, nenhum dos outros 3 Liars sequer falou com ela durante o ano inteiro depois que eles saíram ali da ilha privativa, né, que chama Beechwood. Ela fica, né, literalmente maluca da cabeça porque ela bateu a cabeça, teve uma concussão, ela tá tendo transtorno de estresse pós-traumático, então a gata tá assim, bem ruim da cabeça e ela volta pra ilha um ano depois, na série, no livro ela volta 2 anos depois e ela vai tentar fazer essas memórias voltarem, porque ela não se lembra de nada e toda vez que ela tenta lembrar, ela, enfim, tem uma crise, tem um surto e ela, enfim, esquece de tudo. Então, basicamente, essa é a premissa da história. A gente vai ter uma história que vai se passar, então, em 2, né, tempos diferentes. O primeiro vai ser o verão, o Summer 17, que é o que eles chamam, né, que é o ano em que eles têm 17 anos, que é o presente, e o Summer 16, que é esse verão fatídico que as coisas deram muito errado e que, enfim, tudo aconteceu. Como eu comentei com vocês no livro, isso já é um pouco diferente. Aproveitem e comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo de livro versus série, eu sei que vocês amam, e tem vários pequenos detalhes, várias pequenas coisas que fazem diferença, e eu tô doida pra poder falar mal desse livro, então deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Então aqui a gente vai ter esses 2 verões. A série, na verdade, ela foca bastante, bem mais, no verão 16, né? Porque é lá que as coisas acontecem. O verão 17 é basicamente só a Candace chegando na ilha, tentando conversar com os amigos dela, perguntar por que eles não ligaram pra ela e, enfim, tentando lidar com esses fragmentos de memória que ela tem e tentando fazer essas memórias aparecerem. Vamos começar, então, a partir de agora, a falar com spoilers sobre a série de Mentirosos. E antes da gente começar a falar com spoilers sobre a série de Mentirosos, eu queria dizer que eu amei a série. Eu não gostei do livro, mas eu amei a série. Então, se você leu o livro e não gostou, dá uma chance pra série. Eu acho que eles acertaram em muita coisa, eles melhoraram muita coisa, eles mudaram bastante coisa também, mas eu acho que, assim, eles arrasaram. Então, se você tava pensando em dar uma chance, esse é o seu sinal pra, sim, dar uma chance e assistir a série. E agora, com spoilers, inclusive do plot twist e de teorias pro final, né, pra segunda temporada. Primeiro de tudo, eu acho que desde que eu terminei de ler o livro e comecei a ver mais coisas da série, a gente assistiu o trailer, né, eu fiz react do trailer, eu já tava com expectativas bem altas pra série, independente de não ter gostado do livro, porque dava pra perceber pelos trailers, pelas fotos e pelo direcionamento geral da série que
eles iam se aprofundar mais em muitas coisas que não são aprofundadas no livro. O livro ele é narrado pela Candace e ela não lembra de nada. Realmente fica ali muito difícil de você construir personagem que não seja ela, de você mostrar algumas coisas, né, sendo que ela é a pessoa, ela é a narradora e ela não se lembra. E obviamente na série, né, no audiovisual, isso vai ficar um pouco mais fácil, exatamente porque a gente vai sair tanto de dentro da cabeça dela, apesar dela sim ser a protagonista, e a gente vai tentar mergulhar mais em outras coisas e, enfim, em outros momentos. Então, por exemplo, a gente tem várias cenas das mães sozinhas, né, que é uma coisa que a gente sabe que as mães, elas são parte importante daquilo tudo que tá acontecendo, mas elas têm os seus próprios segredos, né, elas têm as suas próprias histórias e, enfim, então a gente vai se aprofundar nisso também e ver essas cenas delas, ver o avô sozinho, né, ver alguns momentos e algumas pílulas de momentos ali entre os personagens que a gente não tem como ver no livro, né? Então eu já sabia que a série ia se aprofundar demais e eu acho que eles foram pro caminho super certo. A série ela é produzida pela Julie Plec, que é a criadora de The Vampire Diaries, e eu sei que a gente tem algumas opiniões aí divergentes sobre a Julie Plec, mas ela sabe escrever histórias adolescentes como ninguém, né? Ela sabe criar histórias adolescentes como ninguém, e assim, se você der um play na trilha sonora dessa série, você já vai saber que é uma série da Julie Plec, porque a mulher é uma máquina pra escolher trilha sonora perfeita. A trilha sonora de TVD é maravilhosa e a de Mentirosos é perfeita também. E eu acho que ela ajuda muito a criar essa sensação. É muito engraçado e curioso assistir a série já sabendo do plot twist, porque tem vários pequenos momentos que você vai reparando conforme você vai assistindo a série, né? Então você vai vendo cenas que você já sabe que tem um negócio ali, daí, né, um comentário aqui, outro ali, sobre coisas que acontecem. Eu gostei bastante da Cadence. Ela é a protagonista, ela é interpretada pela Emily Alyn Lind, que é a que fez Gossip Girl Reboot. Inclusive, tava animadíssima, porque eu adorava ela, né? Ela fazia a Audrey em Gossip Girl. E ela tá maravilhosa. É um papel difícil, porque a Candace, ela tem essas duas versões dela, né? A do verão 16 e a do verão 17. No verão 17, ela tá com cabelo preto, então ela tá tentando se reencontrar, tentando entender a verdade. Mas no verão 16, a gente vê uma garota muito diferente, né? Uma garota que tá se apaixonando pela primeira vez, que tá conhecendo o primeiro amor dela, que tá tentando entender esses sentimentos, enfim, né, várias coisas, mas eu gostei muito dela como protagonista. A série, ela manteve várias coisas, inclusive em relação ao livro, essa coisa dela ser escritora, dela tá sempre pensando em contos de fada, em histórias, né, e tem vários momentos que a narradora, no caso é ela, conta essas histórias, conta esses contos de fada, e que eu acho que é muito legal. Mas pra mim, o destaque maior dessa série, com certeza, é o Johnny. O Johnny, ele é interpretado pelo Joseph Zada, que vai ser o nosso Haymitch. E, gente, eu já amei tudo que eu vi dele nessa série. A gente, inclusive, tem cenas que eu olhava e eu falava, meu Deus, é o Haymitch, meu Deus! Porque ele já tá muito bom, mas o Joseph, ele me surpreendeu muito. O Johnny, a Mirren e o Getch, que são, né, esses três outros personagens, na minha opinião, no livro, eles são extremamente rasos no livro. E eu tava muito ansiosa pra saber mais sobre esses personagens, porque a gente vê, né, fragmentos da personalidade deles, e aqui na série a gente vai ter a oportunidade de descobrir mais sobre eles. Então, o Johnny, a gente descobre que ele é um garoto que inclusive tem uma sexualidade fluida, a nossa cota LGBT da série, mas que eu achei que foi um detalhe super legal deles colocarem. Mas ele é um garoto que tem muitos problemas, o pai dele abandonou, né, a família quando quando ele era bem pequeno, e ele tem várias questões relacionadas a isso, mas a mãe dele, que é a Carrie, ela conheceu um outro cara, que é o Ed, que é o tio do Getch, né, e ela tá com ele já há quase 10 anos, já tá há muitos anos, então ele é uma figura paterna pra ele. Ele tem um irmão mais novo, que é o Will. Inclusive, gente, a árvore genealógica dessa série é uma maluquice. Eu lendo o livro, eu não tava entendendo direito, eu vendo a série, tava entendendo menos ainda, porque todos eles são muito parecidos, mas enfim, depois eu vou dar uma explicada breve também nisso, vou fazer um vídeo falando sobre isso lá nas redes sociais também, pra você ter fácil aí, fresco na sua memória, porque as casas têm nome, aí tem os primos, os fulanos, ciclana, beltrana, enfim, gente, uma maluquice. E aí a gente entende que existe um passado de violência, né, na família dele, em relação ao pai dele com a mãe dele, e a mãe dele tem várias questões de vício em remédios, vício em álcool, né, e que, enfim, ela tá agora sóbria, e ela tá tentando viver isso. Inclusive o Johnny tem uma conversa com ela, onde ele fala que ele teve uma mãe que era
muito diferente e que agora ele vê o Will tendo uma mãe que é uma mãe presente, que é uma mãe centrada, né, que tá ali, que não tá largada no vício. Então, enfim, ele é um personagem extremamente complexo e particularmente o meu tipo favorito de personagem. É um personagem muito ferrado da cabeça e que acha que ele é a pior pessoa do mundo, né? E a gente vai entender que o Johnny, ele tem o seu próprio segredo, né? Então o Johnny, ele fez uma pegadinha na escola, né? Ele tentou se vingar de um outro time, de uma escola rival, e isso causou uma situação pra família dele e a mãe dele teve que subornar, né, e pagar as pessoas envolvidas pra que ninguém denunciasse, ninguém falasse nada e eles pudessem abafar o caso e isso não estragasse a vida do Johnny e não estragasse o nome Sinclair. Só que, então, ele se sente muito culpado por isso, ele bateu, né, ele tem ali uns episódios violentos onde ele também relaciona esses episódios com o pai dele, com o fato do pai dele ser uma pessoa violenta e de como ele não quer se tornar o pai dele, né? Então o Johnny é um personagem extremamente complexo e que pra mim foi um grande destaque, né? O Joseph, ele tá maravilhoso nesse papel e eu tenho certeza que ele vai arrasar como Haymitch também, mas eu gostei muito, eu acho que o Johnny com certeza dos Liars foi o meu personagem favorito. Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, porque parece que ele foi feito, né, confeccionado para se tornar um personagem que eu amaria, né? E eu realmente amei. Ele tá maravilhoso, eu gosto muito das cenas dele, da relação dele com a Candace, da relação dele com a Miriam também, né? E com o próprio Getch. Eles são muito amigos, mas eles têm momentos onde eles brigam. Realmente um grande destaque. Eu confesso que tava um pouco em dúvida sobre o que eu sentiria em relação a Miriam. Como eu falei, né? Os personagens não têm muita personalidade no livro, então eu tava meio em dúvida. A gente sabe que ela é uma artista, que ela gosta de criar, né? De desenhar, de pintar. E a gente vê isso logo de cara na série. A Miriam, diferente do Johnny, ela demora um pouco pra gente chegar nessa personagem, mas ela tem algumas cenas muito boas, inclusive cenas com a mãe dela, né, que é a Bess. A Bess é a caçula, né, das 3 irmãs, e ela é interpretada pela Candice King, inclusive, né, Julie Plec trouxe diretamente de The Vampire Diaries pra gente, que é maravilhosa, inclusive, e eu amei a personagem dela, porque ela é uma personagem muito, muito, muito malvada em alguns momentos, né, ela é uma personagem ruim em vários momentos, no sentido realmente de ser do mal, né, e eu entendo que, obviamente, todos os personagens ali são extremamente ferrados da cabeça, mas a cena da Bess com a Miriam, que ela destrói os quadros, né, dela, cara, essa cena foi muito intensa, mas eu gostei muito. É uma cena, dá uma sensação muito ruim, né? A gente vê o quanto a Bess, ela projeta na filha, ela tem expectativas e ela projeta, né, e causa essa situação onde ela é extremamente malvada, né, com a filha dela, extremamente maldosa, e pra mim foi um dos auges. Eu acho que nesse momento a Miriam, ela começou a tomar uma forma muito maior, né, então a gente vai entender muito mais sobre ela, e aí eu adorei a relação dela com o menino do barco, né, que depois ela começam se bicar um pouco, e aí depois eles começam a ficar e tal, então tem vários momentos muito bonitos entre eles. Aí a gente vai ter o Getch, que então é o sobrinho, né, do Ed, e ele é um garoto que não é branco, ele não faz parte da família Sinclair, e ele vai sofrer racismo ali, principalmente vindo do avô, ao mesmo tempo que toda essa questão relacionada ao racismo, a esse preconceito que o avô tem, o fato de que o avô não aceita o Ed e o Getch nessa família, porque a família Sinclair é uma outra coisa na cabeça dele, eu sinto que em momentos, eu sinto que essa crítica ficou um pouco rasa demais. Ela é rasa no livro, né? Ela é mais uma motivação do que, de fato, uma crítica, um apontamento, ou, enfim, um debate sobre essa questão, né? Porque, afinal de contas, a família é estudada, é uma família com dinheiro, né? Mas é uma família que preza pelo tradicional, né? Digamos assim. Então, a gente vai ter esses reflexos de racismo, tá ali, né? Em todos os momentos. Então, a gente vê como a Cadence, ela começa a abrir os olhos pra isso também e perceber que, na verdade, esse cenário perfeito que ela criou na cabeça dela não existe e que, na verdade, o avô dela sempre teve questões, sempre teve motivos e momentos e situações, sempre tratou o Getch diferente, né? E ele também, depois de passar férias na Índia, ele volta com uma cabeça muito diferente e ele começa a questionar as coisas, e aí começam os problemas, né? Então, eles começam a abrir os olhos da Cadence pra como as coisas não são nem um pouco perfeitas, como na verdade esse lugar idílico que ela criou na cabeça dela, essas férias perfeitas, esse mundo perfeito de Beechwood, onde todo mundo é feliz, onde ninguém tem problemas, onde ninguém, né, usa drogas, etc. Na verdade não existe, né? E a Cadence, ela vai começar a abrir os olhos dela pra isso e as coisas vão começar a dar errado porque ela vai começar a perceber várias questões, né, na família, porque daí a gente vai ter então a morte da avó, né, da Tipper, e
E depois que ela morre, a questão da herança começa a ficar cada vez mais presente ali, né? E as três irmãs começam a brigar por essa herança e criar jogos e táticas e, enfim, usar os filhos pra tentar ficar do lado bom do avô, pra tentar impressionar ele, pra que ele queira deixar a herança, a casa, a ilha, enfim, tudo pra essa pessoa. Né, isso vai gerar várias brigas, vários momentos tensos entre eles, enquanto a Cadence, ela tá vivendo esse amor e ela vai sendo impossível ela ignorar a realidade, né, até que tudo isso vai culminar lá no último episódio, que a gente vai falar depois. Mas eu acho que, então, por alguns momentos, essa questão racial e o racismo do avô mesmo, ele acaba ficando um pouco superficial relacionado a outras coisas, é muito mais um comentário do que necessariamente uma grande crítica, né, eles não vão muito a fundo, eles não questionam muito, então é só quase um traço de personalidade ali pra gente entender várias coisas dessa dinâmica que acontece, né, na família. Então o Getty, ele não dirige os barcos, o Getty, ele não é parte da família, então tem várias nuances ali que a gente vai vendo durante a temporada, que eu acho que ajudam a construir essa ideia e que eu gostei muito que eles deixaram bem explícito, né, ali pra todos nesse momento que a Cadence começa a ver essas coisas, mas eu acho que em determinados momentos também é bastante superficial e meio que só meios pra um fim, que é contar essa história, né, e chegar nesse plot twist. Mas, de qualquer forma, acho que faz parte da história. E lá no final a gente vai ter algumas coisas bem diferentes. O avô, numa tentativa de brecar esse relacionamento, que ele não aprova, né, entre a Cadence e o Getty, ele dá uma bolsa para o Getty, né, uma entrevista, na verdade, para ele conseguir essa bolsa, e ele vai embora de Beechwood. E aí, nesse momento, a gente vai chegar no clímax da história, no nosso grande plot twist, que é o último episódio, que é o episódio 8, que é o episódio que o Harris, que é o avô, ele tropeça quando ele tá conversando com a Cadence, ele cai, bate a cabeça e ele vai pro hospital. E aí os Lyres ficam sozinhos naquela ilha. E a grande questão dessa temporada, né, dessa série, dessa história, é que todo mundo tá maluco por causa de dinheiro e eles querem lutar contra isso, eles querem acabar com isso, né, porque a vida deles é perfeita se você ignorar todas essas coisas. E obviamente eles não entendem que é impossível você ignorar tudo isso, mas que as mães, né, e enfim, as tias e as irmãs tinham uma relação e essa relação foi se deteriorando por conta do dinheiro, por conta da herança, por conta dessa ambição por ter tudo, por não perder essa vida que elas vivem, porque no final das contas essas três irmãs, elas são pessoas que saíram pro mundo, né, têm uma criação muito boa, vêm de uma família com muito dinheiro, tem muito dinheiro, né, então todas elas têm ali a sua herança, o seu dinheiro que foi separado pelo Harris e foi dado pra elas para que elas conseguissem fazer o que elas quisessem da vida delas. E quando a gente chega nesse verão, a gente percebe que na verdade elas não fizeram nada com a vida delas, né, elas têm casamentos que foram falhos, né, que foram um fracasso, elas têm questões monetárias que elas já perderam todo aquele dinheiro e elas não sabem como conseguir mais sem ser pedindo pro pai delas. Então a gente vai entender todas essas questões. Os Lyres, eles acham que se eles acabarem com as motivações, né, se eles acabarem com esse dinheiro, se eles mostrarem pra eles que na verdade tudo isso é muito passageiro, né, talvez eles vão se reencontrar na vida deles, né, além disso. E aí os Lyres decidem então botar fogo no Claremont, que é essa mansão, essa casa que é onde o avô mora. E assim, no livro eu já tinha achado essa ideia muito extremista, né, mas no livro eles se dividem, o que pra mim não faz o menor sentido, e cada um coloca fogo em um andar da casa, porque a casa é muito grande e obviamente que só podia dar errado, né. E aqui na série também a gente tem essa divisão, cada um tá fazendo uma coisa e eles vão se encontrar meia-noite depois de ter botado fogo na casa. Mas no final das contas, a Cadence é a única que sai viva, né? E aí todas as imagens que a gente tem deles no verão de 17, na verdade, não são reais, eles estão mortos, né? E a Cadence tá vendo os fantasmas deles. Então esse é um plot twist muito forte. Eu acho que sempre tem, quando a gente tem alguma série de suspense, alguma história assim, um thriller, sempre tem uma teoria, e na verdade eles estavam mortos o tempo inteiro, né? Tipo, sempre tem essa teoria. E no caso de Mentirosos, é fato, eles estavam mortos o tempo inteiro. A Cadence não conseguia assimilar isso, né? Ela tava tão presa no luto dela e no trauma e na culpa que ela tava sentindo, que ela não conseguia lidar com esse fato de que eles estavam mortos. É muito forte
forte esse plot twist, eu chorei horrores assistindo esse último episódio, principalmente porque os cachorros morrem. Gente, eu odeio coisa que o cachorro morre. Em Manual de Assassinato para Boas Garotas aconteceu a mesma coisa, o cachorro morre no livro e na série eu tava, eles não vão matar o cachorro, e eles foram lá e mataram. Aqui eu tava também assim, só que na verdade lá nos primeiros episódios, quando a gente começa a ver os cachorros e toda hora eles falam, coloca eles, né, na lavanderia, vai dar os remédios do cachorro, vai dar a comida do cachorro na lavanderia, eu já tava, saco, esses cachorros vão morrer, entendeu? Vão morrer. Ai. Que é esse momento, né, que a Cadence, ela sabe que aconteceu alguma coisa ruim, ela não sabe o quê, e aí primeiro ela lembra que, na verdade, eles esqueceram de soltar os cachorros, e os cachorros morreram no fogo, gente. É horrível, sério. Nossa, é horrível, eu chorei muito. Mas daí depois ela continua vasculhando a memória dela, e eventualmente ela lembra que, na verdade, todos eles morreram no fogo também, que eles não conseguiram sair, que o plano deles era um plano bem falho, né, eles não sabem botar fogo nas coisas, por N questões diferentes. Então, o Getty, ele, na verdade, tá fora da casa, né, no momento que ela pega fogo, e ele volta pra buscar a Cadence, porque ele não tá vendo ela. E o Johnny e a Mirren, eles estão em outros andares e eles não conseguem sair da casa. A Mirren, ela até poderia sair pela janela, mas ela decide ir buscar o Johnny, tentar encontrar ele, mas ele tá no andar mais alto, né, no último andar, e lá é onde tem a biblioteca, onde tem os livros, os jornais, e a gente sabe que, né, papel pega fogo muito rápido, espalha muito rápido. Então eles acharam que eles tinham tempo e eles não tinham. E é muito triste, né? Eu acho que é um final muito triste. E é isso aí, esse é o final. Mas eu gostei muito porque depois a gente tem a Cadence não só lembrando, mas também lidando com isso, né? Entendendo esse luto dela, entendendo a relação de tudo, conversando com todos eles, né? Os fantasmas deles, mas enfim, conversando com eles e querendo ser uma pessoa melhor a partir disso, né? Querendo finalmente quebrar esse ciclo da família Sinclair, né, dessa obsessão por dinheiro, pelo nome da família e pela imagem. Então esse trauma, ele levou ela no lugar onde ela chegaria eventualmente, né, sem o trauma, mas com certeza demoraria muito mais. E eu gostei muito do jeito que eles fizeram esse último episódio, da cena deles jogando Scrabble, né, que é o joguinho de palavras, e aos poucos eles iam colocando palavras e a Cadence ia lembrando das coisas que aconteceram, né, as coisas relacionadas. Eu achei que eles conseguiram traduzir isso muito bem pra série. No livro, como eu falei, é até confuso, né, porque a gente tá nem da cabeça dela e ela tá confusa sobre as coisas, então é um pouco confuso. A série conseguiu traduzir muito bem essa história, né, conseguiu se aprofundar nos personagens, se aprofundar nos dramas das tias, nos dramas dos jovens, né, dos Liars, até na história do avô. Mas a gente tem duas coisas que deixam esse final em aberto. Então, primeiro, a gente tem a Bess, que é a mãe da Mirren. Ela comenta com a Carrie sobre o verão, quando ela tinha 16, né? As irmãs são um pouco mais velhas, então quando ela tinha 16, a gente sabe que elas têm uma irmã, uma quarta irmã, que faleceu. Então ela comenta sobre esse verão e sobre as coisas ruins que elas fizeram, dizendo, né, dando a entender que a morte dos filhos tenha sido uma punição por algo de ruim que elas fizeram no passado. Então, né, já fica aí essa história que com certeza tem a ver com a Annabelle, que é essa quarta filha que morreu, e a gente sabe que ela morreu e que é uma perda muito grande, e que o avô, né, sofreu muito com isso. Mas a gente não sabe o que aconteceu. E na última cena, a gente tem a Penny, que é a mãe do Johnny. Ela teve uma recaída, né, não está sóbria mais, e ela tá vendo o fantasma do filho dela, e ela fala, achei que você tinha ido embora. E ele fala, eu acho que eu não vou poder ir embora por enquanto, né? E também deixa em aberto que ela vai ter que resolver pendências para que o fantasma dele seja libertado, né, e ele possa ir embora e viver a vida dele no além, enfim, na paz eterna, sei lá, onde os fantasmas vão. Eu acho que é uma típica série adolescente, mas que foi feita com muito cuidado. Eu gostei muito dos atores, da ambientação, da narrativa, do roteiro, né, até algumas coisas que eu tinha anotado de furo de roteiro, porque a Cadence, ela, né, vive um ano e ela não sabe o que aconteceu, ela não vê o celular, ela não vê as coisas, e depois eles mostram, né, depois que ela desbloqueia essa memória, que ela para de ter essa crise, ela vê lá os comentários, né, dizendo rest in peace, pros primos, né, e pro Getty, e ela vai desbloqueando essas coisas. Então eu achei que a série tá super bem amarrada, a adaptação foi muito boa, porque é um dos casos onde essa adaptação ela vem pra melhorar a história original, e eu acho que eles conseguiram fazer isso perfeitamente, aprofundar nos personagens, criar narrativas interessantes, criar dramas, momentos de tensão ali entre eles, né, tem várias coisas diferentes, várias coisas que no livro acabam sendo mencionados em passagens e que aqui são aprofundados, né, então a gente vai saber mais sobre tudo isso que acontece. Enfim, eu acho que foi uma
excelente adaptação, eu acho que foi uma excelente série, mesmo que você não tenha lido o livro de Mentirosos, eu recomendo você assistir a série, porque eu acho que você vai gostar. Se você gosta dessas coisas, né, esses thrillers, o suspense, esse plot twist, eu recomendo muito. E eu gostei demais. Confesso que eu espero que seja renovada pra segunda temporada, apesar de entender que essa história, ela tem um começo, meio e fim, e também não seria triste se acabasse na primeira temporada. Amaria ver uma temporada onde o Johnny é um protagonista, um dos protagonistas, mesmo que ele esteja morto. Ficaria muito triste, porque eu gosto muito dele, mas, né, ele já tá morto mesmo, então não tem o que fazer. Enfim, então eu acho que foi uma série excelente no ponto, muito bem feita, muito bem adaptada e que realmente entregou uma série muito, muito boa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder outros vídeos, comenta se você quer o livro versus série de Mentirosos e a gente se vê no próximo vídeo, diretamente de São Paulo, eu espero. Um beijo e até a próxima!